Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para essa nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer, nesse momento tão especial, compartilhar algumas ideias contigo e com todas as pessoas que nos acompanham. Hoje vamos falar sobre a imaginação simbólica para o despertar da alma. Natural que a gente não esgote o tema, nossa ideia não é essa, e muito menos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos refletir, ponderar e, claro, extrair ideias que sejam úteis e, portanto, práticas para a nossa vida no nosso cotidiano. Esse tema, por ser amplo e profundo, naturalmente que traz uma controvérsia, isso é inevitável. E nós não vamos, claro, trazer aqui polêmicas em relação a isso, mas esclarecer algumas ideias centrais que nos ajudem a refletir sobre a ideia da imaginação simbólica. E isso vai cada vez mais nos despertando a alma, a consciência. E dentro dessa concepção, José Roberto, temos aí uma questão fundamental que é a vida humana, o que nós estamos fazendo aqui. E naturalmente que para alcançar uma concepção, quiçá um pouco mais profunda da nossa condição humana, é necessário tempo para entender essas ideias, nos conhecermos e nos tornarmos mais verdadeiros, mais autênticos, mais humanos no sentido filosófico que isso implica. Só que o tempo ele passa para todo mundo. Se não há consciência, é como se nós estivéssemos passando pela vida sem aprender dela. Então gostaria que você começasse falando dessas duas questões, do tempo, da ideia que o tempo implica e também da nossa condição humana sob o ponto de vista da filosofia. Sim, Danilo, temos que entender isso justamente dentro do que propõe essa Semana da Filosofia, né? Que é resgatarmos um pouco a ideia do símbolo, a ideia da linguagem simbólica, para que a gente possa realmente entender, olha, o que é a vida humana. Nós temos um tempo de vida que, na antiguidade, por exemplo, ia de 50 a 60, 70 anos, e que na nossa época, né, devido a todas as nossas conquistas, uma pessoa hoje pode viver com um grau bom de saúde até 70, 80, 90 anos. Então isso é uma conquista da nossa época. Mas isso realmente é o ápice do que nós podemos conquistar, o que nós podemos aspirar, ter uma vida que seja com saúde e cada vez mais longeva? Ou existe algo que a cada minuto, a cada mês e a cada momento eu tenho que ir desenvolvendo para poder dizer que, olha, a minha vida tem que ser longa por um propósito maior, por algo que eu tenho que conquistar? É por isso que eu vou desenvolver um pouco essa temática dentro de um filósofo que, olha só que interessante, 2000 anos atrás, né, 2050 anos atrás, ele colocava essa relação do indivíduo com o tempo de uma maneira tal que até hoje as indagações e as propostas e proposições que ele desenvolveu servem para a gente entender o que estamos fazendo aqui. Tá? E eu estou falando de Lúcio Annio Sêneca, filósofo, orador, estadista romano, identificado com a escola estoica e que teve uma vida, digamos assim, no dialeto cotidiano, né? Comeu o pão que o diabo amassou, né? Viveu na época de um Cláudio, foi perseguido por Calígula, foi invejado por Messalina. E só um adendo importante, José Roberto, quando nós lemos brevemente a biografia, não só do Sêneca, mas de tantos outros seres importantes da história da humanidade, seres que marcaram profundamente a história, digamos assim, nós vemos que ele foi um advogado famoso, com boas condições financeiras, com uma condição social muito destacada na sociedade romana de sua época. Podemos pensar que ele não enfrentou grandes adversidades. Pelo contrário, só para engrossar a sua lista de desafetos, ele teve o Nero como um de seus alunos que, enquanto o ouvia, foi uma pessoa lúcida. Depois que o Nero deixa de ouvir os conselhos de Sêneca,
Ele se torna um dos maiores tiranos da história da humanidade, inclusive condenando o seu ex-tutor, aquele que o ensinou por uma boa fase da sua vida, condenando ele à morte. Ou seja, o Sêneca enfrentou realmente dificuldades que a gente sequer pode imaginar. E isso é muito importante da gente destacar. Exatamente, Danilo, é isso mesmo. Então ele viveu numa época assim de bastante decadência social, bastante decadência histórica, bastante corrupção política também. E ainda assim sempre fiel aos seus valores e uma pessoa muito justa. Ele soube ser rico e parcimonioso, não se deixava deslumbrar pelas excessivas facilidades materiais. Ele também soube ser desterrado na ilha de Córcega e aproveitar um momento de penúria, de grande solidão, de grande afastamento da vida social em Roma, né, por uma terra que era agreste, uma terra que era inóspita, para voltar-se para dentro de si mesmo e deixar testemunhos nas cartas que ele constantemente trocava com os seus verdadeiros discípulos, né, Paulino e muitos outros. Então a gente vai ver nas cartas de Sêneca justamente o que é que esses seus discípulos deveriam fazer para não aproveitar bem o tempo de vida e sentir que nas suas múltiplas ocupações eles não se deixassem tomar pelos múltiplos afazeres, esquecendo-se do que é importante, que é o quê? Que é praticar aquilo que é as qualidades que são próprias do ser humano. Então é interessante, né, Danilo, que na visão de Sêneca, por exemplo, quando as pessoas se queixavam para ele, nossa, mas como a vida é curta, quando a gente está começando a viver, ela nos deixa. Ou seja, o tempo da nossa vida é muito curto. Na hora que a gente está começando a entender como é que o jogo de Maia funciona, nós somos convidados a ela para tirar esse véu e ir conhecer, vivenciar uma outra experiência. E até antes, né, Danilo? Porque antes, quando, digamos assim, vivos, a gente já vai perdendo um pouco da nossa agilidade mental, da nossa agilidade física. Então, tudo isso é uma queixa muito comum na época de Sêneca, né? Mas também na nossa época, também no século XIX, também no século XX. E é interessante que a resposta de Sêneca é qual, hein? Olha, a vida não é nem curta e nem longa. O tempo que nós temos não é nem insuficiente e nem abundante. Depende muito do uso que nós fazemos dela. A vida depende muito da maneira como nós empregamos ele, o tempo. Qual seria o sentido da vida dentro dessa perspectiva mais filosófica de Sêneca, né? A mesma perspectiva que lhe davam os filósofos gregos de uma maneira geral, a escola estoica de uma maneira geral. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender qual é o caminho que nos leva mais próximos de uma sabedoria que seja atemporal. Uma sabedoria que nos humanize, uma sabedoria que nos enriqueça, uma sabedoria que nos aprofunde nos vastos mistérios que existe dentro do nosso próprio coração e da nossa própria alma. E aproveitando o ensejo em relação à obra de Sêneca, José Roberto, lá na brevidade da vida e também na tranquilidade da alma, ele fala dessa questão das pessoas ocupadas. Ele faz uma crítica severa aos romanos de sua época, e quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que o ser humano não tem mudado tanto assim, do ponto de vista interno. Ou seja, quando somos comuns em nossos defeitos, nós somos muito semelhantes, e quando buscamos a sabedoria, também somos semelhantes. Ou seja, de um ponto de vista vertical ou horizontal, a gente acaba se parecendo muito historicamente falando. E naquela época, o Sêneca já criticava muito os romanos que, entre aspas, se diziam muito ocupados, fazendo toda e qualquer coisa sem uma profundidade. Isso ainda acontece hoje. Nós temos muito uma ideia de ocupação de coisas importantes, nos achamos às vezes demasiadamente importantes e somos muito vaidosos também, e o Sêneca fala muito sobre essa ideia. Eu gostaria que você trouxesse algumas reflexões nesse sentido, para a gente aprender um pouco do que Sêneca ensina de como devemos ser nesse sentido contrário. Ô Danilo, o romano da época de Sêneca, né, ele também já era workaholic. Ou seja, ele ocupava o seu tempo de vida fazendo muitas coisas.
trabalhava muito também. Inclusive, Sêneca censura até alguns imperadores, né? Alguns governantes da época romana anteriores a ele, que passaram pela história como até grandes governantes, mas que sempre estavam reclamando de que não tinham um tempo para parar, um tempo para si próprios, né? Um tempo para fazer as suas próprias coisas, cuidar da sua vida, cuidar dos seus interesses. E olha, eram pessoas assim que passaram a história como bons governantes, né, como bons estadistas, como oradores, né? Cícero mesmo é censurado por Sêneca porque ele próprio, apesar das suas múltiplas letras e com certeza, né, de toda a sua o seu sucesso na oratória, no território dos advogados, também se queixava disso, né, de que o seu tempo de vida não era o suficiente para que ele pudesse se dedicar aos seus verdadeiros prazeres. Era um ser humano como nós. E olha que é um ser humano tremendo, passou para a história por conta de todo o seu aporte ao crescimento de determinadas áreas. Percebe isso? Então é interessante que mesmo entre essas figuras mais notórias, né, a esses ídolos da sua época, ou ídolos que chegaram até nossa época, vai se ver essa queixa de que, olha, estamos vivendo, estamos trabalhando, mas para quê? Ou seja, o ser humano ele pode fazer muitas coisas, mas não ter uma visão muito clara de qual é aquela coisa que talvez ocupe muito tempo, talvez ocupe pouco tempo, mas que é essencial desenvolver para não se perder justamente o sentido da vida. Percebe isso? E é interessante que esse é realmente um dilema da nossa época, né? Nós fazemos de tudo um pouco. Nós trabalhamos muito, porque as necessidades da nossa sociedade exigem isso, nós estudamos bastante também, né, várias coisas, estudamos pelo YouTube, estudamos faculdades online, faculdades presenciais, estamos sempre envolvidos em uma constante atualização que até a própria necessidade de sobrevivência nos exige, né? Nós nos divertimos muito, mas hoje, apesar da alta aí das moedas internacionais, hoje nós podemos dizer que internamente ou externamente as pessoas viajam mais. É fácil hoje ir conhecer as pirâmides do Egito, as ruínas da Grécia, a cultura bastante diferente do Japão, da Índia, da China, né? Ou seja, temos essa possibilidade de estar em constante movimento, de irmos tirar umas férias num lugar paradisíaco. O problema, né, e esse problema é apontado por Sêneca, é que todas essas ocupações, se elas não são feitas com uma coluna de estabilidade central, o indivíduo, em algum momento da sua vida, pode olhar para trás e não saber por que fez tantos cursos disso e daquilo, trabalhou tanto disso e daquilo, chega a uma determinada época de mais tranquilidade, ele perde o porquê da sua vida, né? E aí ele começa a buscar coisas para fazer, né? Aí ele começa a buscar coisas que o libertem do estresse, né? Coisas que lhe deem um alívio psicológico, remédios, medicamentos, terapias. Aí ele começa a buscar religiosidade, espiritualidade, né? Ele ocupa os últimos momentos da sua vida, de certa maneira, buscando aquilo que ele deveria ter feito paulatinamente no decorrer do seu tempo de vida. E é isso, né, Danilo? No meio de tantas coisas que fazemos, fica sempre aquele questionamento. Isso nos torna mais sábios? Isso nos torna um pouco mais humanos? E é essa a reflexão de Sêneca em muitos das suas cartas aos seus discípulos. Olha, não deixe de se ocupar com o seu trabalho, ele é, de certa maneira, importante para você e para a sociedade que você serve, mas não perca de vista os estudos e os trabalhos que não precisam ocupar todo o seu tempo de vida, mas que eles devem ocupar um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo, um pouco da sua necessidade de aprender, para que você nunca perca o sentido dessas coisas.
Exatamente, José Roberto. E perder o sentido implica em nós imaginarmos que tudo isso está longe da nossa realidade, ou seja, nos afastando dessa concepção da imaginação simbólica como algo que nos ajude a despertar a nossa alma, a nossa consciência, o nosso melhor lado humano, nos faz cair no cotidiano de uma maneira comum, vivendo como bichos às vezes, né? Lutando pela nossa sobrevivência, não colocando as nossas virtudes e valores em prática. Enfim, isso nos afasta da nossa condição humana. E é muito importante essa ideia de ocupação do tempo, segundo o que Sêneca nos traz, porque ele nos ensina muito de aprender a ocupar o nosso tempo, nos ocuparmos diante da vida e, claro, com coisas espirituais elevadas. E isso, naturalmente, vai se converter em toda e qualquer ação humana, porque nós também trabalhamos, precisamos viver, comprar as coisas, pagar as contas, como todo e qualquer ser humano, mas desde um ponto de vista mais elevado, essa concepção da imaginação simbólica para o nosso dia a dia nos dá um sentido mais profundo de vida. Eu gostaria que você falasse de como nós podemos ocupar o nosso tempo de maneira cotidiana através dessa ideia do despertar da nossa alma, do ponto de vista simbólico que a filosofia nos ensina. O Caibalion, né, Danilo, ele tem uma passagem que é muito interessante, que constantemente as pessoas vivem se repetindo, né? O universo é mental. E nós, como seres humanos, de certa maneira, nós também temos uma mente, né? Então, o universo é mental e nós temos uma mente que pensa, reflete, raciocina, duvida também, né? Às vezes perde as perspectivas, começa a juntar, como dizia a nossa mãe, né? Começa a juntar caraminholas. Então nós percebemos que é aprender a trabalhar com algo que é próprio do universo. E a gente percebe, digamos assim, a mente no universo pela ordem, né? Pela organização das coisas. Tudo está no seu respectivo lugar. Cada estrela, cada planeta, cada sol, cada árvore, cada rio, cada cidade, tudo está no seu devido lugar. Esses antigos povos, né, Danilo, eles talvez não conhecessem o Caibalion, mas eles tinham uma visão muito mais próxima e natural do universo. Então, por exemplo, eu sei que realmente, Danilo, como você colocou, a linguagem simbólica hoje, para nós, ela é muito estranha, porque ela perdeu os seus aspectos mais elevados. Eu, quando faço tchau para você, você sabe que esse minha movimento com a mão é um até logo, né? Eu, quando coloco a minha mão diante dos meus lábios e mando um beijo para alguém, a pessoa sabe que é um beijo. Eu, quando estou na rua, eu vejo o vermelho, o laranja, o verde, e quando o vermelho acende, eu sei o que significa. Então, a linguagem simbólica ela faz parte do nosso cotidiano, só que num nível muito básico. A linguagem simbólica, para nós, ela perdeu o seu aspecto mais importante, que é ser uma linguagem das coisas mais sutis, das coisas mais inefáveis, das coisas mais profundas, que ela tinha justamente para esses povos. E Danilo, esses povos, né, eles também tinham as suas problemáticas, eles também tinham os seus conflitos, mas a par com tudo isso, como diria Sêneca, né, eles eram também ocupados. Mas, a par com tudo isso, né, eles tinham uma linguagem simbólica que constantemente lhes servia como um lembrete à mente. Né? Então, a imagem é um recurso, além do raciocínio, né, a imagem é um outro recurso muito eficiente para a nossa mente. Então, eles exercitavam, por um lado, né, aquele raciocínio que serve para você fazer as coisas cotidianas. Manter-se ocupado, estudar, trabalhar, ganhar a vida, né? Lembrar-se das pessoas, lembrar-se das coisas, lembrar-se do que você leu, tudo isso para eles era importante. Mas um outro recurso da mente é essa capacidade de imaginação. A imaginação para eles, né, era um recurso que une a mente humana à alma humana. Né? E através das imagens, né, eles faziam essa ponte entre o raciocínio e a alma, entre a vida cotidiana e o mundo mais sutil, o mundo invisível. Então a gente percebe, né, que a imagem, as estátuas, as imagens mentais que esses povos tinham, era justamente um meio de sempre lhes lembrar o objetivo da vida humana. O objetivo do nosso tempo, tá? Então, a imaginação simbólica para eles era justamente um elemento que lhes ajudava a manter a alma constantemente desperta,
né, constantemente ativa, participando das coisas e das ocupações do nosso mundo, que são várias, né? Nós perdemos isso, né, Danilo? Hoje, para nós, quando a gente fala em elementos religiosos, a gente pensa em ir a um templo ou em ir a uma floresta para relaxar, né? Mas isso nem sempre está à nossa mão, né? Ao passo de que a nossa mente e as imagens que nós nos alimentamos, elas nos acompanham onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós nos dirijamos. Então, essa é uma diferença fundamental entre como esses povos, né, utilizavam a imaginação simbólica para lhes ajudar na construção dessa visão interior. Os ajudava a se concentrar. Então, quando a gente fala em imaginação simbólica para esses povos, fosse um talismã que não era simplesmente uma pedra no pescoço, ou uma pedra em cima de um altar, mas que para ele, né, tinha toda uma imagem, tinha todo um relacionamento, tinha toda uma cultura que o ajudava a se concentrar na busca do objetivo e do sentido da sua vida. A mesma coisa com relação aos mitos que falavam a respeito dos deuses, aos mitos que falavam a respeito dos heróis, né? Aos mitos que falavam a respeito da origem da vida, da origem do cosmos. Hoje é difícil para nós, né, Danilo, porque aquilo que eles pensavam não chega de uma maneira clara, né? Nossa transmissão não é de mente a mente através do tempo e do espaço. A nossa transmissão através do tempo e do espaço é através dos livros que não dizem muita coisa sobre no dia a dia, no íntimo, como é que esses povos se relacionavam com as suas famílias, como é que eles se relacionavam com os seus familiares, como é que eles se relacionavam com as suas situações de guerra. O que nós vamos unindo aí através do estudo comparativo dessas distintas civilizações é que essas dificuldades para eles faziam parte do dia a dia. Mexia com a matéria, não mexia com a alma, né? O que acontece com o corpo, o que acontece com a cidade, nem sempre dependia deles. Através dessa possibilidade de simbolizar de que aquilo que mexia com a alma só depende de cada indivíduo, conforme ele vai tendo consciência do que ele precisa ir acumulando, do que ele precisa ir assimilando, do que ele precisa ir refletindo e interpretando tanto dos símbolos como da natureza, que também é muito simbólica, o que é que o indivíduo deve ter dentro de si para nunca perder o sentido da vida, porque senão aí a vida fica tediosa, a vida fica maçante. E como você bem mencionou, a sociedade começa a ter muitas dificuldades por conta dessa falta de imagens e por conta dessa falta de imaginação do que deve ser sempre importante. E só pegando o ensejo, José Roberto, quando você falava dos símbolos através do cotidiano como uma forma de expressão e também de comunicação, naturalmente que se não tivéssemos faróis para os carros, placas indicativas, enfim, informações de comunicação que de certa maneira são símbolos cotidianos, nós teríamos uma gama de problemas ainda maiores do que aqueles que já temos, mesmo tendo esses símbolos. Agora, falando do símbolo sagrado, de algo mais elevado, que nos espiritualize a vida através de uma condição ética e moral, consequentemente falando, é importantíssimo termos esses símbolos mais elevados no nosso dia a dia. E é natural que para alcançar essa linguagem simbólica mais elevada, há que ter premissas básicas de comportamento para que a gente consiga viver algo nesse sentido. Exemplo, se eu levanto de manhã e não tomo um bom banho, um bom café da manhã, converso com as pessoas que estão ao meu redor, independente da condição social que eu viva, essa não é a questão, mas dentro das condições que eu tenho, eu me eleve o máximo consciencialmente através dos meus valores e virtudes para viver o dia a dia. Isso, de certa maneira, é um ritual, é a prática dessas ideias simbólicas, sem sombra de dúvida. Então, gostaria que você falasse um pouco desses elementos para que a gente possa ter mais consciência no nosso dia a dia dessa ideia e como alcançá-la e, uma vez alcançada, vivê-la de maneira mais presente, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, através das experiências que a vida nos proporciona. Exatamente, Danilo. É como cair na água de cabeça para baixo e ser arrastado pela onda e não saber o que é em cima e o que é embaixo.
Essa é a nossa situação atual, realmente. E na visão dos gregos, Danilo, tá tudo bem, porque de certa maneira, né, os gregos eles tinham um outro simbolismo, que era o simbolismo do Theos e do caos. Então, a matéria e tudo que se relaciona com ela é caos. E a vida nesse mundo, né, ela é realmente caótica, ou seja, há muitas coisas que acontecem, né, que nós não sabemos explicar de onde veio, para onde está indo e qual o meio que usa para chegar a tal lugar. É que nem o rio. O rio ele tem o seu leito e ele vai para algum lugar, mas se nós olharmos, né, o rio é sempre diferente nos seus movimentos. A vida é como esse fluxo de rio. Sêneca, né, ele fala da questão da ociosidade, seguindo a tradição da escola estoica, cujo objetivo da ociosidade era alcançar um grau de extrema característica da alma, que seria a ataraxia. Percebe isso? Então é interessante, né, que a imagem simbólica para esses povos auxiliavam-nos a isso. Então, né, quando esses antigos povos, por exemplo, lembravam através de um mito que fala dos deuses construindo o universo. Então, todos os povos têm essa visão mitológica, né? Aliás, desculpe, todos os antigos povos tinham essa visão mitológica de que no início das coisas importantes, havia uma divindade, né, participando dessa construção. A Bíblia é cristã, os livros da tradição inca, as literaturas da tradição celta, dos povos orientais, né, os japoneses, todos eles têm tradições que falam dessa construção, primeira construção ideal do mundo e do universo. E normalmente o ser humano ele é o último a chegar. Né? Entre a criação do mundo e a criação do ser humano, teve a criação dos reinos minerais, reinos vegetais, reino vegetal, reino animal e, finalmente, aí o reino humano. Tá? Então, foi uma espécie de preparação para colocar o ser humano no lugar que ele deveria ocupar. Então, eu sei que essa não é a nossa visão hoje, né? Era uma visão simbólica que esses povos tinham a respeito de como as coisas começaram. E as coisas começaram perfeitas justamente porque foram construídas pelos deuses. Os egípcios, né, Daniel, eles tinham uma concepção de crescimento e evolução que é muito diferente da nossa. Para eles, né, evoluir e crescer não é ir para frente. Para eles, evoluir e crescer era voltar para a origem. Temos que entender isso de uma maneira sem desconsiderar a nossa percepção da nossa realidade, né? O tempo ele sempre vai para frente. Então o tempo ele se relaciona com a matéria, né? Então o nosso corpo indo para frente dentro do tempo ele vai envelhecer, normal, é matéria. Mas os antigos gregos também tinham o conceito de Theos, que é uma inteligência que abarca o caos e o ordena. Então, de certa maneira, né, o ser humano também. O ser humano, quando ele vai despertando, vai se tornando um pouquinho mais inteligente, ele vai colocando ordem no caos, mas ele vai sabendo que a vida e a matéria, ela é caótica. E a única maneira de não se deixar enlouquecer, né, pelas mil mudanças que acontecem no cotidiano, às vezes nos nossos próprios relacionamentos familiares, né, Danilo? Hoje, o meu filho que tem 5 anos, ele se comporta assim. Daqui a 10 anos, quando ele tiver 15, vai se comportar de outra maneira. Hoje, né, eu trabalho nisso e a minha esposa, né, ou o meu marido trabalham naquilo. Amanhã, né, eu trabalho em outra coisa, ela trabalha em outra coisa, os meus pensamentos vão mudar, a maneira dela ou dele, né, vai mudar também, faz parte, é caótico isso, é característico do mundo em que nós vivemos, desde que o mundo é mundo. E os gregos tinham isso como um símbolo constantemente à sua vista. Eles tinham essa imagem muito clara. A gente perdeu um pouco isso. A gente quer controlar o que não depende de nós. E aquilo que depende de nós, a gente quer deixar solto, né? Já dizia aí o filósofo estoico Epíteto. Precisamente a ociosidade é essa capacidade de irmos conquistando virtudes interiores que nos vão fazendo ser protagonistas da nossa própria vida, sem essa pretensão de querer dominar as coisas que não dependem de nós. E irmos, né,
nos alimentando de conhecimentos, nos alimentando dos ensinamentos dos grandes sábios, nos alimentando da visão simbólica que esses povos tinham da vida, para que nós possamos nos harmonizar com o caos, mas com inteligência. Porque o que coloca ordem no caos é a inteligência. A inteligência divina ou a inteligência superior coloca ordem nesse grande caos que é o universo, fazendo o cosmos. E eu, como ser humano, né, com a minha inteligência, percebendo que a vida é caótica, eu vou tratando de colocar ordem naquilo que está sob a minha responsabilidade, como você mesmo colocou, né? Através dos ritos. Acordar de manhã, não acordar de qualquer jeito. O dia vai ser caótico? Sim, o dia vai ser caótico, mas vamos começar com uma boa reflexão, tomando um bom banho, né? Talvez lendo alguma coisa que me inspire a encarar esse dia como os mitos heróicos ensinavam esses povos, né? Com um pouco mais de valentia, com um pouco mais de espírito de desafio, com uma visão interior e serena a respeito da vida, que é uma visão mais realista. Nem tudo vai depender de mim, algumas coisas eu vou sair vitorioso, algumas coisas eu vou fracassar, mas tanto uma como outras, né, vão me trazer aprendizados, reflexões, vão me trazer oportunidades de viver e conviver bem com as pessoas, e isso só é possível através de uma aproximação a um simbolismo do que as situações significam interiormente, sem perder a minha calma. E você falou dos sábios na sua fala, José Roberto. Eu gostaria que você reforçasse um pouco mais da importância da sabedoria nesse processo de despertar a nossa alma, não é? Porque o próprio Aristóteles falava de uma sabedoria prática, ou seja, de uma sabedoria prática em relação às coisas do nosso dia a dia, em relação às experiências concretas que a gente tem. A gente imagina que a sabedoria é algo muito distante da nossa realidade, ou às vezes imaginamos que a sabedoria é só conhecimento. Muito pelo contrário, nem uma coisa e nem outra, não é? A sabedoria é um aprofundamento nas ideias, nas vivências, nas ações, todas elas permeadas por um aspecto moral elevadíssimo. E às vezes imaginamos a sabedoria como algo extremamente inalcançável. Na verdade, se somos menos ignorantes, nos aproximamos um pouco mais da sabedoria. É uma questão de prática de virtudes para sermos sábios. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia da sabedoria para que a gente entendesse um pouco mais como se dá esse processo do ponto de vista também do que nos ensina a filosofia tradicional. O professor Jorge Ângelo Livraga, né, Danilo, que nos trouxe essa ideia da Acrópole como um lugar alto, né? E é interessante que é um símbolo também. Não é aquele prédio que está lá na Grécia, né, em cima de uma montanha, não. É uma Acrópole interior, cuja aquela Acrópole, né, era uma inspiração para esses antigos povos. Então, essa ideia de nova Acrópole é justamente reconstruirmos esse símbolo dentro de nós, né? Termos muito presente na nossa vida essa imagem. Então, a questão, né, não é conhecermos tudo, não é uma questão de nós sabermos todas as coisas, mas sim sabermos algumas coisas e vivenciá-las. Porque não, a ignorância ela não é uma bênção. A ignorância é dor, a ignorância é sofrimento. Se existe dor na nossa vida, né, é porque alguma coisa nós não sabemos realizar, e isso é doloroso. Se existe dor ao nosso redor, é porque ignoramos a maneira de minorizá-las, né? Então a ignorância ela nunca foi uma bênção, ela é sempre uma maldição. Ela não é nem ao menos, digamos assim, a ausência de muitas coisas, mas de algumas coisas experimentadas, vivenciadas e validadas pela nossa experiência, que nos ajuda a sermos um pouco mais ativos e, digamos, termos a ação também como uma linguagem simbólica para o que eu quero expressar dentro. Com muitos acertos, mas também com muitos erros. Mas os acertos também como um símbolo e os erros como um símbolo do que eu já conquistei e se tornou fácil e do que eu ainda não conquistei e, portanto, ainda é difícil e preciso continuar exercitando. Então, de forma prática, né, Danilo, isso é a sabedoria para esses povos. Sêneca diria na brevidade da vida, olha, depende da nossa vontade fazer nascer a nós mesmos.
E sabedoria para ele também seria dilatar a nossa vida mortal e traduzi-la em imortalidade. Percebe isso? Então é interessante, né, Danilo, que nós não temos mais o símbolo e a linguagem simbólica na nossa sociedade como cultura, como esses povos, né, que os levavam a construir os seus templos, que o levavam, né, que os levava a vivenciar a realidade interior por trás dos seus mitos. Isso para eles era uma cultura. É muito estranha para nós porque não faz parte da nossa cultura. Mas isso é tão presente, ainda que de uma forma oculta, que, por exemplo, Star Wars. Star Wars usa uma linguagem que é uma linguagem milenar, né? Que é a linguagem do herói, que tem que superar as suas dificuldades interiores e exteriores e descobrir que o Darth Vader é parte de si mesmo, né? Um parente seu, é um componente da sua própria ignorância e que deve ser vencido. A mesma coisa, o podcast aí que nós desenvolvemos há algum tempo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é outra obra maravilhosa que chama muita atenção dos jovens, porque fala justamente, né, daquele pequeno Frodo, daquele pequeno ser que ninguém dava o valor, que vivia tranquilo na aldeia mais remota da Terra-média, mas só ele pôde, conforme ia caminhando, assumir toda a responsabilidade por destruir um mal que, de outra maneira, iria acabar não apenas com a Terra-média, né, mas com todo o mundo. Então é muito interessante, né, Danilo, que é como eu estou falando, né, o problema da nossa época. A nossa linguagem simbólica está muito reduzida, mas no campo do entretenimento, no campo da ficção, no campo dos livros, no campo dos filmes, ela ainda está de uma maneira oculta, de uma maneira disfarçada, chama a atenção de milhares de milhões de pessoas. A nossa cultura só não nos permite transformar essas imagens, né, em realidade, senão num pequeno nível. Eu consigo ser herói no meu ambiente de trabalho, eu consigo ser herói na minha casa. Às vezes não. É muito flutuante, mas eu não consigo perceber como o heroísmo, para ser um verdadeiro heroísmo, ele tem que redundar na sociedade como uma ação mais altruísta, uma ação mais modelar, uma ação de transformação também, uma postura mais ativa, né? Ativa, consciente, porque isso sim é o que define o verdadeiro herói. E como diz um amigo nosso, né? O heroísmo é sempre uma questão de escolha. Mas, ao mesmo tempo, né, Danilo, nós temos bastante estudos acadêmicos de grandes estudiosos que se dedicam a essa questão do símbolo através da história e da linguagem simbólica para tentar trazer essa ideia de que o nosso mundo carece de simbolismos e que isso traz uma grande série de problemas, né? Como, por exemplo, Carl Jung, Mircea Eliade, Walter Otto, Carl Rogers, Joseph Campbell, são todos estudiosos, né, no campo mais da literatura, de que a falta de uma linguagem simbólica para a nossa época traz muitas problemáticas. E aí, no campo do entretenimento, a gente tem também o George Lucas, né, o Tolkien, e outras obras maravilhosas. O próprio Saint-Exupéry, né, o autor do Pequeno Príncipe, do Terra dos Homens, usam da linguagem simbólica porque percebem que a nossa época tem grandes dificuldades por falta dessas imagens que não sejam só cotidianas, mas que voltem a conectar o ser humano com o sagrado, com o inefável, porque quando o ser humano ele não faz um esforço para elevar o seu nível de vida, ele começa a profaná-la de uma tal maneira que pouco a pouco o que sobra são as violências, os preconceitos, os racismos, as crises sociais, as crises econômicas, as crises familiares e muitos outros problemas que são mais a marca característica de nossa época, ainda que o avanço técnico esteja, olha, indo de vento em popa. Eu gostaria então, José Roberto, que você fizesse as suas considerações finais para que encerrássemos então esse nosso podcast de hoje. É isso, Danilo. Eu trouxe duas obras, né? Ou melhor dizendo, eu trouxe uma obra que é a obra desse grande filósofo que tanto nos ensina, que é Sêneca, que fala justamente sobre essa questão. Olha, estamos vivos. Para que a vida? Para que, ao par de todas as coisas que nos ocupam, nós também possamos nos ocupar um pouco com a busca da sabedoria.
E nessa busca de sabedoria, quando a gente começa a estudar esses antigos povos, esses antigos costumes, pelo menos no que tinham de mais exemplar, né, nós vamos perceber que a linguagem simbólica nada mais é do que um recurso próprio da própria mente humana, de termos imagens, né, imagens sempre muito belas, sempre muito inspiradoras, sejam as pirâmides, seja a cruz, sejam os mitos, sejam os talismãs, sejam os altares, para que nós também nos ocupemos um pouquinho dessas imagens e dessa busca, que faz com que no nosso dia a dia a gente seja capaz de viver com um pouco mais de tranquilidade, porque a vida é caótica, né? E isso não tem que ser algo que nos dobre, isso não tem que ser algo que nos desanime. Pelo contrário, temos que ter imagens que tornem a imagem da realidade cada vez mais clara para que a gente lute com cada vez mais empenho de tornar o mundo um pouquinho melhor, um pouquinho menos caótico. Porque isso, para esses filósofos, é a capacidade de, como diria Sêneca, construirmos a nós mesmos e simbolizarmos na nossa vida algo desse ser imortal que vive dentro de nós, fazendo com que as coisas mortais que nós construímos, né, participem, pelo menos simbolicamente, desse espírito de imortalidade. E isso não é magia, Danilo, e isso não é impossível, como diria no Dom Quixote, né, a obra imortal de Cervantes para o Sancho Panza, ou como nós traduziríamos aí menos simbolicamente e mais próprio do que nós queremos compartilhar com as pessoas que nos acompanham, os idealistas ao menos, né? Isso é filosofia. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Foi um grande prazer compartilharmos nessa Semana da Filosofia com esse tema da linguagem simbólica, uma temática que é muito rica e nos ajuda a construir elos interiores conosco mesmo, elos de compreensão dos antigos egípcios e desses povos, e elo com o sol, né? Elo com o céu e elo com a natureza de uma maneira geral. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se Valsa do Imperador, Opus 437.